Muito bem, né, Vitor? Vamos lembrar que o primeiro-ministro, então, do Líbano, Hassan Diab, anunciou a renúncia do governo nesta segunda-feira, quase uma semana depois da mega explosão que destruiu metade de Beirute. Além do premier, 4 ministros, 9 deputados libaneses também deixaram seus cargos nas últimas horas, todos pressionados pelos protestos que levaram dezenas de milhares de pessoas às ruas contra o governo na sexta-feira, no sábado, e houve uma maior aglomeração e o confronto neste domingo, tentativa de invasão do parlamento, prédios foram invadidos como o do Ministério das Relações Exteriores do país, um policial morreu neste domingo, nesse confronto. A população cobra toda essa situação delicada pela qual o professor conversou, um desemprego na casa dos 30% da população. Desde outubro nós tivemos aí questões envolvendo mudanças na geopolítica do país, também da própria direção do país. As manifestações começaram, depois foram interrompidas em razão do coronavírus, mas voltaram com força total, dada a insatisfação das pessoas com a situação econômica do país e também das respostas que não foram dadas em relação a essa mega explosão que matou, agora com a atualização dos dados, segundo autoridades locais, 220 pessoas, 6 mil feridos e ainda haveria um número expressivo de 110 pessoas desaparecidas, Vitor. Exatamente, Marcelo. Vale a gente fazer um destaque aqui para uma das falas do agora ex-primeiro-ministro Hassan Diab. Ele fez um pronunciamento agora há pouco em que anunciou a renúncia ao cargo e aí disse que a entrega do cargo se deve ao fato da explosão e que a explosão no porto foi culpa da corrupção endêmica no país, ou seja, a corrupção endêmica no Líbano. Isso porque a versão aceita até aqui, pelo menos a versão indicada pelas autoridades, é a de que a explosão foi provocada por um armazém de nitrato de amônio. Essa é uma substância usada como fertilizante na agricultura e no local havia 2.750 toneladas dessa substância, nitrato de amônio, o que é considerado uma temeridade por especialistas. Todos dizem que essa quantidade jamais poderia ter sido colocada num único depósito, num único local, como aconteceu no porto de Beirute. Esse material teria chegado em um navio russo que aportou por ali em 2013, mas esse navio não teria condições de seguir viagem. O destino original era Moçambique, na África, mas por causa de problemas econômicos, esse navio não poderia seguir viagem. A tripulação abandonou a embarcação por lá e o material que havia, essas 2.750 toneladas de nitrato de amônio, acabaram sendo recolhidas e guardadas no porto de Beirute. De lá para cá, desde 2013, quando houve essa apreensão, até agora, há vários relatos de funcionários do porto que teriam comunicado às autoridades, alertando sobre o perigo de se armazenar uma quantidade tão grande desse material que, como eu disse, tem potencial explosivo. Então, por causa disso, houve os protestos populares, a população libanesa foi às ruas reivindicando, cobrando justiça, justamente pelo fato de entender ter havido ali uma falha na fiscalização, na regulamentação desse material que foi armazenado por anos no porto de Beirute e que, ao que tudo indica, é o que provocou a explosão. Outras hipóteses, como você dizia, né, Marcelo, ainda não são descartadas. A possibilidade de que um míssil tenha provocado a explosão ou de que um atentado terrorista tenha havido por lá, mas a versão oficial das autoridades libanesas é a de que a explosão foi provocada justamente por esse material armazenado no porto, o que revelaria então um descaso, uma incompetência, uma falta de habilidade na gestão dessa crise, né? Porque aí seria o indício de que falhou a fiscalização e então os protestos acabaram voltando-se contra o governo, né? Muito bem, temos mais um convidado, Vitor Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan. Lembrando que você pode nos acompanhar pela Rádio Jovem Pan, evidentemente, os canais, as afiliadas, pela internet também. Estamos com imagens nessa transmissão, nessa cobertura especial no Jornal Jovem Pan da situação grave do Líbano. E para conversar conosco agora, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, como é que o senhor analisa todo esse momento aí de violência no Líbano? Eu acho que a história vem se complicando já há algum tempo, né? O governo atual estava há 7 meses no poder, a moeda desvalorizou em mais ou menos 80%, o índice de desemprego elevado
E para piorar a situação, você teve justamente essa explosão no porto, que teve essa letalidade que vocês mencionaram. Mais de 6 mil feridos, mais de 200 pessoas que morreram, vários desaparecidos. E a situação do governo estava ficando insustentável, justamente no momento assim. Então, é normal, era esperado que este gabinete caísse, até porque ele não conseguia e não tinha nada como explicar o descaso de uma situação assim. Então, a gente vê, são aqueles famosos casos em que a burocracia pode ter um impacto enorme, e o que a gente nota aí é um impacto enorme sobre vidas humanas nessa história. Agora, professor, além da renúncia do primeiro-ministro e de ministros de governo, nós tivemos também deputados entregando os cargos hoje. Por enquanto, 9 deputados, essa é a última contagem, 9 deputados já abandonaram os cargos, justamente como desdobramento dessa crise que foi provocada a partir da explosão da terça-feira passada. E um dos deputados que anunciou a renúncia, o nome dele é Nadim Gemayel, disse o seguinte: há apenas uma pessoa que controla este país, é Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah. E esse deputado complementa dizendo o seguinte, que para eleger um presidente e nomear um primeiro-ministro, você precisa da autorização deste homem, Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah. O senhor concorda com essa avaliação? É tão grande assim o poder do Hezbollah? Ele é importante. Não se esqueça que o Líbano também tem uma questão histórica de divisão religiosa entre cristãos e muçulmanos. E não há dúvida de que hoje em dia a parcela muçulmana da população cresce mais do que a cristã. É só você olhar o tamanho da diáspora libanesa que você tem no exterior, que vem justamente de pessoas cristãos que deixaram o país. Então você tem este incremento aí no poder do Hezbollah em toda essa situação. E que é um complicador, porque uma vez que o Hezbollah, por alguns, é considerado uma organização terrorista, isso dificulta muito a questão de você voltar a investir no país ou você voltar a tomar iniciativas com o Líbano, porque existe aí este elemento de instabilidade que é relevante de você considerar. E é por essa razão que o próprio presidente Macron, quando esteve agora no Líbano, falou muito a respeito dessa questão, particularmente do controle de corrupção no país, que é elevadíssimo. Professor, como o senhor avalia agora uma resposta da ONU, uma resposta dos demais países, essa situação em função aí de todo esse poder, como disse o Vitor, né, do Hezbollah, e o senhor também, claro, confirmou? Veja, nós temos alguns problemas. Eu até gostei muito da entrevista do Gunther, que ele mencionou a questão da Primavera Árabe. E a gente não pode esquecer que, às vezes, o resultado dessas manifestações leva a uma situação mais complicada do que a anterior. Veja, por exemplo, todo mundo, e ele mencionou isso, todo mundo dizia que o Gaddafi era um ditador. Mas você vê que a situação da Líbia piorou intensamente depois da saída do Gaddafi. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando veio mas a Primavera Árabe no Egito. O Hosni Mubarak, que estava há 42 anos no poder, saiu e de repente foi substituído pela Irmandade Islâmica no poder, ficou um ano e voltou a ter um regime mais endurecido posteriormente. Então, este que é o grande problema aí. Se as organizações internacionais vão ajudar, quem que eles vão ajudar neste momento, né? Porque você cria uma instabilidade. O que se espera aí é que o presidente consiga, embora o papel dele seja um pouco mais secundário nessa questão, mas que ele consiga aí harmonizar os interesses numa classe política que está completamente deteriorada. É só você pensar que as grandes manifestações estavam justamente contrárias a toda a classe política existente no Líbano, e é isso que nós temos visto aí daquilo que a mídia tem coberto a respeito disso. Então, o grande desafio do Líbano é conseguir construir agora um regime que, de alguma forma, tenha alguma confiabilidade, em que a comunidade internacional possa entender
que é um parceiro confiável para que se façam negociações no sentido de ajudar economicamente o país, porque o que o Líbano precisa neste momento é de recursos e de recuperação econômica. Agora, professor, o senhor diria que esse governo, então, que agora vai se dissolvendo aos poucos com a saída do primeiro-ministro e a saída de outros ministros do governo, era um governo, de alguma forma, aliado do Hezbollah ou patrocinado pelo Hezbollah? E o futuro político do Líbano, qual seria? O novo governo vai conseguir, de alguma maneira, ser independente desse grupo ou é muito difícil que isso aconteça? É uma questão complicada, Vitor, mas tudo aí vai depender de como a população reage ao sistema atual. O que nós observamos, no entanto, quando você vê pelo aquilo que o público tem expressado, é de que existe uma insatisfação com a situação atual e com o nível de governança atual do Líbano. Então, o que se espera é que, de alguma forma, haja algumas mudanças para que a situação se estabilize. Mas nós sabemos que são situações difíceis, porque lideranças políticas como o Hezbollah não são fáceis de negociar e, quando controlam efetivamente o poder. O grande desafio é se os que apoiam o Hezbollah terão a capacidade econômica para fazer com que o Líbano saia da situação de letargia em que se encontra. E o que me parece é que os apoiadores do Hezbollah, neste momento, não são os melhores parceiros para o Líbano. Então, você vai ter que construir aí uma situação em que haja justamente aquilo que o presidente Macron falou, a viabilidade política de existência do próprio país. Exatamente, um cenário bastante delicado mesmo, né, professor, agora para o país. Para que a população possa entender, professor, é um país que depende muito justamente de importações, é um país que não consegue praticamente sua autossubsistência e vive uma crise econômica que faz com que a população vá às ruas, né? Quer dizer, não seria o Hezbollah que está inflamando a população, é algo também popular, né? E é um processo de deterioração histórica, né? O país passou aí, como observado anteriormente, por guerras civis, a questão religiosa que o divide, e o Líbano foi o cenário histórico de invasões por muitos séculos, a própria França também se fez presente no Líbano. Então, a viabilidade do país é que é complicada, porque você também não tem tantos acessos a recursos. O Líbano não passa pelo problema dos outros países de você ter um deserto, né? Mas o Líbano também, historicamente, é reconhecido por cristãos, porque ele geralmente, sempre se fala muito do Líbano na própria Bíblia. Então, o Líbano é conhecido, ele tem uma história, uma tradição, só que o problema é o desafio que o Oriente Médio enfrenta de se manter relevante numa ordem global, em que alguns dos bens, por exemplo, o Líbano não tem a petróleo ali, como a gente observa em outros lugares, mas você conseguir sobreviver a algumas linhas que foram traçadas no passado colonial e que de alguma forma não conseguiram fazer com que esses países passassem por esse período e conseguissem se viabilizar autonomamente. Então, o Líbano tem esses desafios para enfrentar, depende muito, e aí eu acho muito relevante se enfatizar o papel da diáspora libanesa no exterior, né, a diáspora libanesa que é essencial aí para ajudar até mesmo no processo de reconstrução do país. Nós vemos que, historicamente, algumas diásporas foram essenciais para que os países voltassem a se viabilizar, inclusive com líderes surgindo nessa diáspora para liderar processos de paz, de acomodação interna. Então, eu acredito aí que é um papel relevante e que não pode ser ignorado também. Agora, professor, naquela reunião que houve ontem entre presidentes de vários países, líderes de vários países, para se discutir a ajuda ao Líbano, da qual inclusive participou o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu que haja uma ajuda ao Líbano, mas que esses recursos, esse dinheiro que for destinado à ajuda ao Líbano, seja controlado pela própria ONU, pela Organização das Nações Unidas, justamente diante desse receio da corrupção do governo libanês, né? Já
que essa é a principal acusação no momento. As pessoas estão indo às ruas acusando o governo de corrupção, no caso desse armazém do porto que acabou explodindo. O Macron defende então que o controle desses recursos seja feito pela própria ONU. É viável que isso aconteça, professor? E seria até uma chance da ONU de tentar recuperar protagonismo, já que há tantas críticas ao trabalho dela e à da Organização Mundial da Saúde agora por causa da pandemia de Covid-19. É uma chance de a ONU até tentar se recuperar prestígio e reagrupar em torno dela os países, professor? Você vê, Vitor, numa época em que tanta gente fala contra o globalismo, a primeira coisa que a gente recorre é às Nações Unidas para tentar resolver o problema. E claro, as Nações Unidas enfrentam seus desafios porque é uma organização que tem 70 anos de existência e que reflete um cenário global da década de 1940. Então, muitos países não se sentem representados da maneira como deveriam estar. Mas não há dúvidas de que as Nações Unidas, apesar dos seus múltiplos problemas e defeitos, ainda assim conseguem representar aí um pensamento global e a expectativa de que, ao você internacionalizar a questão desta forma, você consiga fazer com que vários players possam ter uma participação e, mais importante do que uma participação, uma responsabilidade no processo. Veja só, se o presidente Macron assumisse ontem que ele ia bater no peito e cuidar de toda a situação, obviamente que todos os países, de alguma forma, passariam a querer terceirizar a responsabilidade para a França. E perdão pelo cachorro que está latindo aqui, mas tentariam terceirizar e passar e dizer que isto era um problema da França, que assumiu aí a responsabilidade. Então, quando ele transfere esta questão para as Nações Unidas, ele claramente diz o seguinte: olha, cada um aqui é um stakeholder, né? É uma pessoa que tem uma parte dessa responsabilidade. Obviamente que as Nações Unidas, por serem uma organização global, vão aí assumir uma série de críticas, porque também é mais fácil de ser criticado quando você tenta congregar tantos países debaixo de um só guarda-chuva. Mas a responsabilidade aí é importante e isso faz com que os países, de alguma forma, se sintam parte da solução e não somente aqueles que apontam os dedos e dizendo: olha, você errou nisso, você errou naquilo. Professor, o senhor que é professor visitante, né, da Universidade de Relações Exteriores da China, a China não quer nem saber dessa história. Como que fica a posição chinesa? Já tem todo esse conflito com os Estados Unidos, questões internas como Hong Kong. A China vai ficar no seu canto, professor? É bem importante de falar sobre isso, porque a China não tem, diferentemente dos países ocidentais, não tem essa vocação de intervenção. Então, efetivamente, a China, no meio da perspectiva até o momento, vai apostar mais aí na solução multilateral e, com certeza, irá contribuir naquilo que o Líbano precisa, né? Nós vivemos em tempos de pandemia e é engraçado que, em tempos de pandemia, existe uma outra série de outras discussões que estão surgindo e nós perdemos o foco da importante solução de resolver essa questão da pandemia. Mas a impressão que eu tenho, e das conversas que eu tenho tido na China, no geral, eles não vão acreditar aí, não vai ser uma tentativa de interferir domesticamente, até por sua tradição e sua... Tivemos aí a imagem congelada do professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, quando ele falava justamente aí da possibilidade da China, a visão da Ásia em relação a essa questão do Líbano, ele deixando claro que já por tradição do país, o país vai acompanhar e, se necessário, ajudar, vai colaborar, evidentemente. Perdemos aí o contato então com o professor Marcos Vinícius de Freitas. Vitor Brown. Pois é, mas só para quem vai chegando agora poder se contextualizar também, né, Marcelo? A gente fala aqui sobre a renúncia do primeiro-ministro do Líbano do cargo, Hassan Diab. Ele anunciou agora há pouco que deixa o cargo como resultado dessa onda de protestos que começou
nos últimos dias depois da explosão no porto de Beirute. A explosão foi na terça-feira e hoje, pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes foram às ruas de Beirute e de outras cidades libanesas pedindo justamente a saída de integrantes do governo. Esses manifestantes acusam a cúpula do governo libanês de conivência e de participação em um esquema de corrupção que vigorou no porto de Beirute, porque a hipótese mais provável até agora é que a explosão tenha sido provocada por nitrato de amônio que era armazenado nessa região, na zona portuária de Beirute. Eram 2.750 toneladas guardadas ali e suspeita-se que as autoridades tenham sido omissas ou que tenham cometido algum tipo de falha no controle desse material. As primeiras informações indicam que esse material, o nitrato de amônio, chegou até ali em 2013 a bordo de um navio russo. Esse navio russo teria aportado em Beirute porque não tinha condições econômicas de seguir viagem. Inclusive, a tripulação abandonou a embarcação, ela ficou retida, apreendida pelas autoridades libanesas e o material também, né? A carga que vinha a bordo, que era justamente o nitrato de amônio, foi apreendida, mas armazenada e estocada no porto do Líbano em uma quantidade que jamais poderia ter sido colocada ali, né? 2.750 toneladas de um material altamente explosivo como esse seria uma temeridade, segundo os especialistas, né? O governo libanês deveria ter dividido esse material ou encaminhado de alguma outra forma esse material apreendido. Isso não foi feito e aí, passados alguns anos, agora, na terça-feira passada, veio a explosão. Houve um primeiro incêndio e esse primeiro incêndio teria atingido o depósito de nitrato de amônio e esse material, como eu disse, altamente explosivo, teria provocado a tragédia, né? Ainda não foram descartadas outras possibilidades, né, Marcelo? Outras linhas de investigação ainda continuam, mas, por enquanto, essa é a possibilidade mais plausível e é o que levou todas essas pessoas às ruas, como a gente está acompanhando ali nas imagens. Manifestantes foram às ruas no sábado, no domingo, hoje mais uma vez, e isso provocou a renúncia ao cargo de primeiro-ministro de Hassan Diab. Além dele, 9 deputados e mais 3 ministros de governo, por enquanto, já abandonaram os cargos, mas a ministra da Justiça disse que todos os ministros libaneses devem deixar os postos ainda nessa semana. Você nos acompanha com imagens e também pelo rádio, e o professor Marcos Vinícius de Freitas está novamente conosco. O senhor finalizava a questão da China e o Líbano, professor. Foi bom até porque eu tive a oportunidade de ver. A China, juntamente com os Estados Unidos, União Europeia, Catar e Fundo Monetário Internacional, já se disponibilizaram a fazer uma doação de 252 milhões de euros para ajudar na crise do Líbano. Claro que isso é muito pouco, porque nós vimos aí os números de recuperação daquele trecho ali do porto como sendo elevadíssimo, para lá de bilhões de dólares, mas eles já fizeram este aporte, né, este compromisso de aporte inicial para começar a resolver a situação libanesa e, obviamente, o mais importante ali, se eu não me equivoco, é resolver a pendência econômica doméstica do Líbano, que isso sim é o que vai ser responsável aí pela continuidade ou não dessa situação e da deterioração econômica e política do país. Então, a nomeação do novo gabinete é importante e, obviamente, que atores como China, Estados Unidos vão observar com atenção as medidas domésticas justamente para tentar, de alguma forma, impedir que o Líbano volte aí a um status anterior do passado que não foi muito bom para o país. Pois é, né, professor? E quando se fala em ajuda, por enquanto ainda não tem se discutido a possibilidade de ajuda militar, né? Todas essas missões de socorro ao Líbano, até a que está sendo organizada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, falam em abastecimento de alimentos, né? Em ajuda no campo econômico, mas não ajuda militar, né? O senhor acha que isso seria necessário nesse momento, diante desse aumento da tensão? Inclusive, quem nos assiste vê ali as imagens ao vivo de Beirute, da manifestação que acontece já na noite desta segunda-feira pelo horário local. O senhor acha que seria necessário esse apoio também militar ou ainda não é o caso? É uma situação complicada, Vitor, mas você sabe que é muito difícil para um país decidir enviar tropas para atuar numa situação doméstica
de um outro país, né? Porque aí você tem uma série de coisas que precisam acontecer. Primeiro deles, você precisa ter algum tipo de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, justamente permitindo este tipo de ação para acontecer no Líbano. E no atual cenário de eleição nos Estados Unidos e de conflito entre China e Estados Unidos e, de alguma forma, os problemas internos da própria União Europeia, que dividem aí França e Reino Unido, que fazem parte do Conselho de Segurança, nós temos aí um cenário mais complicado. Então, acho difícil que seja enviado tropas no sentido de auxílio militar. Obviamente, isso não quer dizer que o envio de tropas para fins humanitários, ou seja, bombeiros, ou para ajudar no processo de reconstrução de algumas partes, seja possível. Mas imiscuir-se na questão local, neste momento, é um complicador e, inclusive, seria ruim, porque, de alguma forma, você diminuiria ainda mais a autoridade do presidente e dos políticos que devem ser aqueles responsáveis por encontrar a solução para os desafios atuais do Líbano. Professor, como é que o senhor analisa, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas essa tensão permanente no Oriente Médio, há momentos evidentemente mais fortes, e agora estamos vivendo, como o senhor falou, Líbia, Síria, o que pode explicar tudo isso, professor? Essa sequência de fato histórica. Eu acho que nós estamos num momento de grandes transições, né? A primeira grande transição que você tem é os Estados Unidos em declínio e a China em ascensão. Isso é uma situação importante que você nota aí acontecendo globalmente. E isso, claro, gera uma série de tensões entre China e Estados Unidos. Você tem um segundo momento, anterior a este até, mais concomitante, que foi justamente o fato de os Estados Unidos terem desenvolvido a tecnologia do petróleo de xisto e aos poucos se desengajarem paulatinamente da região. Então você nota isso. Terceiro, você tem ali uma questão, por exemplo, um pouquinho mais acima na Síria, que é um conflito de gigantes, né? Uma situação pequena na Síria, complicadíssima, porque é uma guerra civil que já levou milhares de pessoas, mas que é um palco de briga entre Estados Unidos, Rússia e, de alguma forma, a China também. Então você tem ali uma situação complicada. Você tem um vizinho próximo, que é o Irã, que também busca aí recuperar-se na história em razão do processo dos últimos 40 anos, em que o Irã foi praticamente um anátema nas relações internacionais. E, por fim, nós temos também a Turquia, de alguma forma, recuperar-se na sua visão e na sua perspectiva de grande império do passado. Então, nós vivemos uma época em que você pode resumir em 3 aspectos fundamentais. Primeiro, uma transição entre grandes potências. Segundo, uma questão de um processo paulatino de diminuição da relevância do petróleo como fonte energética. E terceiro, uma época muito interessante que nós começamos a reviver, ou muitos passam a entender a ideia de tentar fazer à tona e fazer reviver os grandes impérios do passado. Turquia com o grande império otomano, o Egito também falando sobre a sua grandeza do passado, a Rússia discutindo a questão de ter sido o século XXI, o colapso da União Soviética ter sido a maior tragédia do século XX. E aí você passa por toda uma situação global de grandes transições e, para piorar tudo isso, um ano em que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa em razão de um vírus. Sem dúvida, nós agradecemos a presença aqui na programação do Jornal Jovem Pan do professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Foi um prazer, professor, nessa verdadeira aula aqui, o senhor abordando todos esses temas aí ligados ao Líbano e também toda essa situação aí global e do Oriente Médio. Muito boa tarde ao senhor. Muito obrigado, eu que agradeço você, Marcelo e ao Vitor, pela oportunidade.